É muito bom ter esse lado intelectual e mental aguçado e tal, com tendências à criatividade, à expansão, mas, de novo, né, sem aquela disciplina, aquela estrutura ali para conduzir esse flow mental, acaba se tornando algo muito bagunçado e é muito difícil tirar qualquer fruto disso. Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alegria Podcast, um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai estar falando sobre o signo de Gêmeos, que é aquele signo curioso que tem uma facilidade imensa de se comunicar e usa essa comunicação para inovar, para questionar, para começar algo novo, né? Muito dos Gêmeos, assim, começar algo novo, usar seu intelecto para explorar, assim, esse lado mais criativo, curioso da vida, assim, né? Não necessariamente criativo no sentido de artista, mas criativo com tudo, assim, pode ser até no meio acadêmico, mesmo mais intelectual e tal, mas assim, realmente usando muito da criatividade para se destacar em qualquer meio. Então é claro que a gente não poderia falar de Gêmeos sem falar de comunicação, e eu queria que a gente refletisse sobre que tipo de comunicador você quer ser em 2026. Tipo, como que você se vê hoje? Se você se vê como alguém tímido, ou se você se vê como alguém que fala muito alto, se você se vê... Que não tem nada de errado, tá? Nem ser tímido e nem ser falar muito alto. Aqui zero julgamentos. Eu tô querendo que vocês pensem sobre o tipo de comunicador que você é e o tipo de comunicador que você quer ser. Tem alguém que vem assim na sua cabeça que você admira muito quando a pessoa tá conversando e você pensa, caramba, essa pessoa fala tão bem, tipo, eu queria muito me comunicar assim. Ou em termos, às vezes não só assim, falando sobre dicção e linguagem, mas como a pessoa tem a capacidade de transferir os sentimentos dela em palavras ou as suas necessidades, os seus desejos. Você consegue comunicar isso bem? Você acha que você consegue transferir os seus pensamentos em comunicação de forma eficaz? Ou você acha que você tem dificuldade em traduzir os seus sentimentos, traduzir os seus desejos, entender sequer às vezes o que são os seus desejos e as suas vontades, porque isso vem também da comunicação consigo mesmo, né? Se a gente não tem essa comunicação bem desenvolvida, fica complicado entender o que a gente quer, o que a gente deseja, o que nos faz mal, o que não serve mais. Então, para 2026, quais são as áreas da sua vida que você acha que você precisa desenvolver mais a sua comunicação? É com você mesmo? É com o seu parceiro de relação romântica? É com os seus amigos? É com os seus filhos? Com os seus pais? É com Deus? É com o universo? É com o externo que a gente não consegue ver? Quais são as áreas que você acha que você tá precisando melhorar? Se você tiver uma canetinha, um caderno aí, escreve rapidinho as áreas que você sente que você precisa melhorar a sua comunicação. Lembrando que eu não estou falando só sobre dicção e linguagem necessariamente, escrita, não, mas eu estou falando sobre comunicar no sentido de haver um diálogo, né? Então, de você com você mesma, entre você e seu parceiro. E pode ser também que você tenha vontade de melhorar a comunicação do outro também. Pode ser que você sinta necessidade de falar com essa pessoa e de repente começar a implementar certas coisas na relação de vocês para que o outro também desenvolva essa habilidade de se comunicar melhor. Porém, nessa de pensar no outro, eu queria muito falar sobre um ponto que eu acho muito bom do geminiano, que é o seguinte: Gêmeos é um signo extremamente curioso. Extremamente curioso. E a gente pode ser mais curioso para ajudar justamente quando a gente pensa diferente do outro e tem aquela mania de julgar.
muito típico da gente, né? Quando alguém pensa diferente da gente ou tem um hábito que a gente não gosta, é apontar o dedo e julgar, ou então até perguntar sobre aquilo, mas de forma crítica, né? De forma assim a criticar o que a pessoa está fazendo, ou de repente não criticar usando palavras, mas falar com aquele tom de julgamento, né? A gente sabe do que a gente está falando. Então, como que a gente pode meio que tocar nessa energia de Gêmeos e trazer pra fora o lado curioso da gente? Sabe como, tipo assim, a criança é extremamente curiosa e ela faz perguntas que às vezes até é meio que um tapa na nossa cara, assim, mas eles nunca fazem de forma negativa? Não é por mal, não é que eles estão te criticando ou te julgando, eles simplesmente estão curiosos sobre aquilo, sabe? Tipo assim, quando você tem dúvida se alguém engordou, por exemplo, né? A gente tem todo um cuidado ali. A criança não, nossa, você tá maior. Você tá maior? Você ganhou peso, sabe? E não é por mal, não tá julgando, ela tá simplesmente fazendo uma observação. Então, é mais ou menos isso, mas é claro que nós, como adultos, a gente tem melhores filtros, a gente sabe o que dá pra falar, o que não dá, né? Mas, quando você estiver com vontade de julgar alguma coisa, quando você se deparar com algum hábito ou alguma mania que alguém tem que você não gosta, que você não entende, que você tá julgando internamente, tente tocar nessa energia de Gêmeos de curiosidade. Por exemplo, fulano tá, né, enfim, fazendo ali um negócio que tu não gosta. Em vez de chegar nele e apontar o dedo ou perguntar, mas por que você tá fazendo isso desse jeito? Por que você tá fazendo assim? Tem um jeito melhor e tal? Pergunte primeiro o que será que está se passando na cabeça dessa pessoa para ela fazer dessa forma? Por que isso é tão natural para ela e diferente para mim? Por que eu faria isso de forma diferente também? Não só ter curiosidade sobre os hábitos ou as manias do outro, mas se perguntar por que você tem os seus hábitos e as suas manias. Porque a gente é condicionado desde criança. Tem coisa que a gente acredita que é de um jeito simplesmente porque foi passado de geração em geração e a gente nunca questiona aquilo. Simplesmente vai fazendo porque é uma verdade absoluta na nossa cabeça, mas não necessariamente é a verdade absoluta para o próximo. Então, fica essa dica. Toda vez que você sentir vontade de julgar, não é bem vontade, não é algo que a gente faça com vontade, mas quando você sentir que você está julgando alguém, tente lembrar de ser curioso. Seja curioso, pergunte o porquê, tente entender o mundo dessa pessoa. E um parênteses bem rapidinho aqui que eu queria falar sobre, não sei porquê, mas eu senti de falar, então talvez alguém aqui precise ouvir sobre isso. Porque é algo que acontece muito, muito, muito em relação de pai e filho. Eu acho que talvez sejam as relações em que as diferenças maiores acontecem, né? Porque quando você tá com um parceiro romântico, normalmente é alguém que você escolheu por várias semelhanças e tal, né? Talvez não tenha tanto atrito quanto tem uma relação entre pais e filhos por causa da diferença de geração. Então, enquanto os nossos pais, principalmente essa nossa geração de hoje em dia, né, de pleno 2026 agora, tanta coisa é diferente de como era na época dos nossos pais, na época dos nossos avós. Imagina quanta coisa é diferente no sentido da forma da gente ver o mundo, da forma que nós entendemos o mundo e da forma que os nossos pais entendem o mundo. Então, é muito injusto a gente julgar os nossos pais e vice-versa, sendo que o nosso mundo, a nossa criação, o jeito que a gente vê as coisas, que a gente recebe as coisas, o que a gente ouve, o que a gente consome, é tudo completamente diferente. Então, coisas que eram, por exemplo, um risco, uma ameaça para os nossos pais, para a gente pode não ser mais. Coisas que eram impensáveis e vagabundice, ou que eram erradas, ou que eram perca de tempo para os nossos pais, para a gente pode não ser. E coisas que a gente vê como, sei lá, como tão fácil de deixar, né? Que nem os nossos pais, eles têm... Assim, quando eu digo nossos pais, estou falando de uma outra geração, né? Mas como essa outra geração tem um pouco mais de resistência a certas coisas e
crenças mais limitantes, de repente, né? Porque é agora que a consciência tá vindo, agora é nessa geração que a gente tá vindo uma geração mais consciente, com mais vontade de fazer esse tipo de coisa. Tipo, isso aqui era impensável na época dos nossos pais. Então, como que a gente pode se perguntar com curiosidade, né? Realmente sendo completamente honestos e curiosos sobre a época dos nossos pais, para que a gente tente entender melhor o mundo deles sem julgar e dessa forma desenvolvendo também o nosso lado mais paciente, mais empático, né, de mais compaixão e vice-versa, tá? Que isso fique claro para os pais também, que nenhum filho é, né, projetinho pessoal, as pessoas crescem, as pessoas desenvolvem suas próprias ideias, não é porque você teve um filho e ele ou ela acabou indo para outro caminho que você acha que não era para ser o caminho, que não é o caminho certo. Não é por causa das suas opiniões e a sua experiência que é justo você julgar o seu filho, né, de acordo com isso. Então, tente ser mais curioso também sobre o mundo do seu filho, por que ele pensa dessa forma, o que é importante para essa geração, de repente, né? Enfim. Queria então fechar esse capítulo aqui de comunicação com dicas práticas de como melhorar a sua comunicação, e uma delas é: fale em voz alta. Fale em voz alta. Pratique conversar em voz alta com os seus amigos, com a sua família, mas também com você mesmo. Sabe aquela coisa de falar sozinho em casa? Fale, pratique mesmo. Às vezes olha no espelho e conversa. Isso é uma ótima forma de desenvolver a sua comunicação com você mesmo. Segundo lugar, tem aqueles jogos, isso que não é uma propaganda, tá? Mas tem um jogo no Brasil que se chama Isso Não É Um Jogo. E eu acho que é um dos melhores jogos que eu já comprei na vida, porque eu amo comunicação, eu adoro falar claramente e também ouvir. E desenvolver, enfim, né, conversas ali, tópicos e tal, eu adoro isso. E tem esse jogo que se chama Isso Não É Um Jogo, com perguntas que estimulam conversas, assim, extremamente profundas e muito, muito interessantes. Então, comprar um jogo desses, às vezes, para você ter umas conversas mais profundas com o seu parceiro, com os seus amigos e, principalmente, acho muito legal, com a sua família, é muito legal. Eu já tive conversas, assim, muito interessantes com a minha avó, por exemplo, que eu nunca teria, porque você não te vem na cabeça de perguntar certas coisas, sabe? Não é natural. Mas com um jogo desses você entra nos papos muito, muito legais. Em terceiro lugar, fazer apresentações. Se isso se encaixar com o que você quer fazer, né? Se coloque em lugares que você tem que apresentar alguma coisa. Seja no meio acadêmico, seja no seu trabalho. Se não se encaixar com o que você quer fazer, talvez não seja relevante, mas se você quer desenvolver a sua capacidade de se comunicar, tente apresentar projetinhos, nem que seja assim, sei lá, pra tua família, no café da manhã, ou pro teu namorado, ou pro, enfim, né, seja o que for. Sabe, apresenta alguma coisa, leia sobre um tópico e daí tente traduzir para alguém. Isso é uma forma muito, muito eficaz de desenvolver a sua comunicação, porque você aprende a traduzir, né, as coisas. Você entende uma coisa de uma forma e aprende a adaptar o que você aprendeu para a sua audiência, né, no caso. Em quarto lugar, ou essa já é a quinta, não sei, leitura. Eu acho que é uma das formas mais rápidas e mais eficazes de desenvolver a sua comunicação, lendo muito e ouvindo também, ouvindo podcasts, ouvindo vídeos, palestras, né, enfim, mas eu acho que leitura talvez ainda mais, porque como é uma atividade um pouco mais devagar, eu acho que ela tem mais capacidade seu cérebro tem mais capacidade de absorção. Então, leitura, muito bom. Tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui que eu acho que eu não anotei o que era. Ah, ok. A coisa mais importante. Eu acho que essas dicas que eu dei servem mais para comunicação com o externo, né? Então, no caso, com amigos, com família, com o seu parceiro. Agora, para desenvolver a sua comunicação com você mesmo, ou com Deus, com o universo, meditação. Eu sei, eu não paro de falar disso, mas de verdade mesmo.
Eu acho que é um dos jeitos mais eficazes de você desenvolver a sua comunicação com você é meditando, é ficando em silêncio, meio contraditório, mas é realmente ficando em silêncio o tempo suficiente para você ouvir. Inclusive, quem nunca fez um voto de silêncio, eu recomendo muito. Eu nunca fiz por muito tempo, inclusive eu acho que o mais longo que eu fiz foi umas 24 horas só, mas foi incrível. Eu recebi muitos sinais. Tudo bem que eu também estava meditando na época e tudo mais, mas ficar em completo silêncio por 24 horas, você não emitir nenhum som, você não ouvir a sua própria voz por 24 horas, é muito poderoso. Então, recomendo muito isso para desenvolver a sua comunicação com você mesmo e também com Deus, com o universo. A segunda coisa que eu queria falar sobre Gêmeos, que eu acho que é um superpoder, é a versatilidade. Gêmeos é conhecido por ter múltiplas personalidades, às vezes isso até é visto como algo ruim, mas eu queria aqui falar sobre os pontos bons disso. Nós todos somos seres multifacetados, com vários talentos. Multifacetados, isso é uma palavra em português? Bom, com muitos talentos e muitas personalidades. Pode ser que com alguns amigos você seja de um jeito, com outros amigos você já tem outro tipo de brincadeira, com a sua mãe você é de um jeito, com seu pai você é de outro jeito, com você é de outro jeito. E isso não é falsidade, isso não é falta de personalidade, isso não é ser Maria vai com as outras ou ser influenciável. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do simples fato de seres humanos serem seres adaptáveis e a gente se adapta ao nosso ambiente e a gente, com certos ambientes, em certos ambientes, com certas pessoas, a gente tem mais vontade de fazer certas coisas e com outras, enfim. Completamente normal. Agora, você abraça todas as suas personalidades ou você as reprime? Tem coisa que você, com certeza, tem na sua personalidade que você não gosta muito. Mas independente de você gostar delas ou não, elas fazem parte de você. Se você tem um lado introvertido e outro mais extrovertido, por exemplo, dependendo do contexto ou do ambiente, você sabe cuidar dos dois? Ou você admira mais um e reprime o outro? Você se força a ser apenas uma coisa por achar que é isso que você deve ser? Você se apega muito a uma identidade que talvez outras pessoas criaram para você? Eu, por exemplo, eu penso nisso sobre a minha avó, né? De novo falando sobre a minha avó. Ela tem uma ideia de mim na cabeça dela que eu sei que para ela é muito importante zelar essa imagem de mim e eu não vou estragar. Entendeu? Eu não preciso que a minha avó saiba que, apesar de extremamente espiritualizada e conectada com Deus e com o universo, eu não preciso que ela saiba que eu também gosto de botar um funkão e rebolar minha raba num baile funk, sabe? Não há necessidade da minha avó saber disso. Mas eu sei disso e eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com essa dualidade. Não existe nenhuma parte de mim que se envergonha de uma parte ou que acha a outra parte cafona. Não, eu entendo que eu sou as duas coisas e eu abraço essas duas coisas e tá tudo bem. Eu dei um exemplo super básico aqui, mas a gente precisa falar sobre isso porque isso às vezes limita a gente de uma forma gigantesca, né? Então, assim, o que eu vejo muito são, por exemplo, advogados ou, né, pessoas extremamente acadêmicas que têm também muito jeito ali pro lado artístico da vida, mas eles apagam isso ou diminuem isso porque nesse meio acadêmico talvez não seja algo tão respeitado, não seja algo muito bem visto. E eu acho isso uma grande baboseira, sabe? Eu acho que a gente deve, inclusive, né? Sendo que isso são partes da sua personalidade, da sua pessoa como inteiro, eu acho que o seu trabalho é honrar todas as partes de si e fazer o possível para aproveitar cada parte da sua personalidade. Não só o que você acha que os outros vão aprovar, não só o que você acha que combina com o seu trabalho, com a sua relação, ou com a imagem que talvez algum ente querido seu tenha de você. Existe uma forma da gente abraçar todas as nossas personalidades e é sendo
normalmente um ser extremamente eclético e um pouco bagunçado e meio caótico, e essa é a beleza da vida, né, e do ser humano. Então, queria só deixar esse conselho aqui, né, que se você acha que talvez você, principalmente agora que a gente tá, se você for assim de idade similar a mim, a gente tá adultando, né, e meio que se firmando mais na nossa carreira, no nosso propósito, nos nossos desejos, a gente tem uma mania, eu acho que infelizmente, de ir se engessando naquilo e deixar morrer partes de nós que são também muito importantes e que não deveriam ficar para trás, né? Então, queria deixar plantar essa sementinha aqui, né? O que você tem deixado para trás? O que você tem ignorado? Quais são as partes de você, da sua personalidade, que você não tem honrado ultimamente? Qual foi a última vez que você fez aquela aula de dança ou que você leu aquele livro que não tem nada a ver com o seu trabalho ou que você ouviu um tipo de música duvidoso? Você, né, enfim, qual foi a última vez que você lembrou dessas outras partes de si? E também, importante dizer aqui, falar aqui sobre o nosso lado sombra. Qual foi a última vez que você acolheu as partes de si que você não gosta? Então, a sua parte talvez um pouco mais egoísta, talvez a sua parte um pouco mais teimosa, talvez a sua parte um pouco mais birrenta, mimada, chata. Você acolhe essas partes ou você só julga elas e finge que elas não estão lá? Porque é normal que o ser humano tenha o seu lado bom e o seu lado ruim também, e tá tudo certo. Não é porque você erra de vez em quando, ou, né, dá um piti ali de vez em quando, você age de forma mimada, egoísta, etc., que você é uma pessoa ruim ou que você é inteiramente aquilo ali. Ninguém é inteiramente ninguém. E tá tudo certo, né? Tem uma letra da Luísa Sonza que eu amo muito, que ela fala: hipócrita fazendo birra sou eu. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Hipócrita fazendo birra sou eu. Primeiramente, eu amo essa frase. Ela tem vários níveis. Eu amo essa frase porque eu acho que ela demonstra uma autoconsciência muito grande, né? Um autoconhecimento muito grande e uma humildade muito grande de admitir algo assim. E, em segundo lugar, ela reflete também justamente essa dualidade de ser alguém autoconsciente, humilde e também hipócrita, também mimada, também chata, que faz birra, que se perde ali no papel de vez em quando. Tá tudo certo. Tá tudo certo ser as duas coisas, ser as 34 coisas. Tá tudo certo. Lógico que a gente pode sim querer trabalhar no nosso lado sombra e melhorar e evoluir, é claro, mas tem certas coisas que é da nossa natureza. E tá tudo bem, sabe? Eu, por exemplo, eu sou filha única. Eu sou mimadinha, eu sou princesinha, eu sou patricinha da cidade, mas eu também sou a louca da cachoeira. Eu sou pé no chão, eu sou pé de chinelo, eu sou os dois. E por algum tempo, eu vou partilhar essa história rapidinho. Teve uma época da minha vida, quando eu era mais nova, que quando a gente começou a voltar pro Brasil pra visitar, quem não sabe, eu saí do Brasil com 8 anos. Então, quando a gente começou a ir pro Brasil de novo mais frequentemente, meus primos me zoavam, assim, falando que eu era menininha, que eu era guria de prédio, que eu era uma patricinha da cidade, porque eu não conseguia andar de pé, descalço, na brita, porque machucava o meu pé. Tipo, olha o tipo, né? Olha, enfim. E aí, como meus primos me zoavam bastante sobre isso, eu comecei a meio que abominar, assim, o meu lado cidade quando eu estava no Brasil. Então, eu não gostava de usar nada de marcas que não existiam no Brasil. Eu não gostava de me vestir como uma menininha da cidade. Eu não gostava de falar dos cafés que eu amava visitar em Londres, ou dos museus que a gente gostava muito de ir, ou do teatro. Eu não gostava de falar sobre essas coisas, porque eu queria me encaixar muito ali naquela personalidade de guria do mato, de ir pro rio, de ir atrás de cachoeira, enfim. E eu acabava meio que escondendo esse outro lado de mim. Mas
Hoje eu entendo que eu não precisava fazer isso, porque eu podia ser a menina que ama ir pro rio e ficar o dia inteiro na cachoeira, mesmo sendo picada por 1.050 mosquitos, e ao mesmo tempo adorar o meu café superfaturado do Starbucks. Tá tudo bem ser os dois, entendeu? Mas na época eu não entendia isso e eu acho que acabava faltando um pouco, assim, uma parte de mim. Eu sentia muita falta dessa parte de menininha da cidade quando eu ia pro Brasil. Hoje eu já sei acolher os dois, então eu vou pra minha cidade pequena, eu vou muito pro rio, pra praia, pras cachoeiras, mas de vez em quando eu dou um pulinho numa cidade maior para tomar o meu café superfaturado, sim, porque eu sou os dois, entendeu? Então isso é só um exemplo para te fazer refletir sobre onde que você está faltando com uma das suas personalidades, onde que você pode, o que você pode fazer para começar a acolher melhor todos esses seus lados e respeitar mais a sua dualidade, que é completamente natural de todos nós. E agora para o lado sombra de Gêmeos, né? Começando então falando sobre inconstância. Por mais legal que seja essa versatilidade que a gente estava conversando ali sobre agora, esse interesse amplo em várias coisas, essa capacidade de gerir vários projetos, fazer várias coisas, etc. Isso tudo sem estrutura e sem disciplina nenhuma causa uma facilidade muito grande de perder o foco, de começar 1000 projetos e não terminar nenhum, de se interessar em 1000 coisas e, ao mesmo tempo, se desinteressar muito facilmente. Então, assim, o geminiano, né, ou essa energia de muita versatilidade, de ar mutável, de mudança, ela é muito positiva, mas ela também pode te causar essa tendência a estar em 1000 lugares ao mesmo tempo e não se solidificar em nenhum deles. E eu falo por experiência própria, eu tenho muito gêmeos, muito ar no meu mapa e às vezes sem essa estrutura que a disciplina nos dá, a gente acaba flutuando por aí, né? Vivendo por aí, assim, flutuando, meio perdido, às vezes puxando essa tendência que vem, às vezes, do signo de Gêmeos também, de ver as coisas de uma forma mais superficial, né? Porque tudo é legal, tudo é divertido, tudo é muito leve e tal, mas como tudo é resolvido, assim, 100% de forma intelectual, tudo muito na cabeça, não... As coisas ficam de uma forma, assim, um pouco mais superficial, né? Um pouco mais por cima. Porque resolver tudo de forma 100% intelectual e mental faz com que você não tenha aquelas raízes, aquele peso do emocional para te firmar, né? Para te solidificar em alguma coisa. Então, com isso em mente, eu queria trazer 2 reflexões. A primeira tem a ver, talvez seja um pouco mais superficial, porque tem a ver com o seu comportamento de forma constante ou inconstante. Sabe aquela amiga muito engraçadinha que tá sempre atrasada? Ela fala que vai fazer um negócio e ela nunca faz. Ela tá sempre atrasada, tá sempre meio perdida. Hahaha, muito engraçado é o jeito dela. Então, reflita sobre você. Você é essa amiga? Porque isso é legal, é engraçadinho e tal, não sei o quê, mas assim, quando alguém realmente precisar de você, as pessoas, elas podem contar com você? Você é alguém que se apresenta na vida das pessoas de forma constante? Você é alguém que as pessoas sentem que podem se apoiar? Porque isso é importante em relações, isso é importante em amizades, em relações amorosas também, na família, etc. Lógico que você não precisa ser o único ponto de apoio para as pessoas, mas se você precisar de alguém e quiser que a pessoa esteja presente, eu acho que é importante a gente também verificar isso na gente para ver se nós somos alguém presente e constante dessa forma também ou não. E a segunda reflexão, que eu acho que é a mais importante, é que quando a gente tem essa energia muito legal, muito mutável, criativa, eclética, de ar, a gente pode ter uma certa tendência a começar a meio que desprezar disciplina. O problema disso é que sem uma estrutura firme, sem disciplina na nossa vida, é muito difícil você controlar toda essa energia mutável
que é meio que uma energia assim mais feminina, mais, né, de criação, de expansão. E aí aquela energia masculina é um pouco mais rígida, né? Tipo, é como se fosse assim, disciplina é um recipiente que permite essa energia de flow feminino para entrar nele, né? Enfim, para segurar essa energia de forma divina, de forma conectada, né? Isso é muito importante, os dois lados da balança. Então, se você é alguém que talvez leve essa versatilidade, essa energia mutável para um lado muito extremo, você acaba sendo uma pessoa inconstante. E inconstância gera confusão, tanto para você quanto para o universo, quanto para outras pessoas ao seu redor. E isso dificulta muito a sua conexão com você mesmo, com a sua intuição, conexão com o universo para conseguir o que você quer, para atrair o que você quer, para manifestar o que você quer, porque para a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisa ser mais específico. E é impossível ser específico se você é inconstante. Então, queria só, né, deixar essa reflexão aí, em quais lados, em quais situações na sua vida que você acha que você poderia ser mais constante, um pouco mais intencional com as coisas que você faz e com a personalidade que você está criando, mesmo que seja várias personalidades. O segundo ponto de sombra do geminiano é o barulho mental, né? É aquele ser criativo, assim, ele pensa em mil coisas, ele pensa muito fora da caixa, são todas essas qualidades muito fortes, mas, de novo, sem uma base para afirmar, sem um momento para solidificar, pode ser que essas ideias causem apenas barulho e confusão e ansiedade mental, sem nunca virar algo concreto. Então, eu queria que vocês refletissem onde que você tem deixado que os seus pensamentos causem apenas barulho mental, seus pensamentos e sentimentos se tornando algo bagunçado ali na sua cabeça, né, na sua mente, sem você conseguir organizá-los, sem conseguir deixar eles simplesmente passar ou navegar por entre eles com calma, né, com discernimento também. É muito bom ter esse lado intelectual e mental aguçado e tal, com tendências à criatividade, à expansão, à inovação e tudo mais, mas, de novo, né, sem aquela disciplina, aquela estrutura ali para conduzir esse flow mental, acaba se tornando algo muito bagunçado e é muito difícil tirar qualquer fruto disso. Então, queria deixar aqui algumas ideias para facilitar que a sua mente pensante alcance resultados e não apenas barulho. Primeiramente, eu falei sobre isso no workshop de meditação, então pode ser que você esteja ouvindo de novo, mas é bom lembrar. Brain dumps. A primeira coisa são brain dumps. Quando você tem 1000 ideias, 1000 coisas passando pela sua cabeça, 1000 pensamentos, 1000 sentimentos, é tanta coisa, você sente até aquela euforia, assim, de eu não vou conseguir dar conta. Senta, pega no celular ou no computador, seja o que for. Eu prefiro algo digital nesse momento, porque seus pensamentos estão indo de forma tão rápida, tão bagunçada, que é bom que você consiga escrever tudo da mesma rapidez que você pensa. Quer dizer, impossível, né? Mas assim, pelo menos parecido. Então, fazer um brain dump é literalmente tipo assim, você largar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo que está acontecendo na sua cabeça de forma desorganizada numa lista. Pega ali, tipo, o aplicativo de notas do celular, abre um documento no computador e só escreve, só escreve, só escreve. Não é para ser uma lista de coisas a fazer. Então, é importante que não tenha aquele círculozinho no começo para você depois ir lá e fazer um check. Não é uma lista de responsabilidades que você tem no momento. É simplesmente um lugar para você para você deixar a sua bagunça, sabe? É que nem quando você tem um quarto muito cheio de coisa que você precisa organizar tudo, não é mais fácil quando você tira as coisas do quarto primeiro e aí vai colocando um por um, bonitinho do jeito que você quer? Pois então, é literalmente a mesma coisa. Então, o brain dump é abrir uma outra porta para um outro quarto, onde você pode largar todo esse barulho mental para que isso não esteja mais ocupando espaço na sua cabeça, na sua mente, e você consiga pensar de forma mais clara e aí partir para um plano de ação a partir disso.
Segundo, meditar. Lógico, né? Claro que eu tinha que falar sobre isso. Mas eu sugiro que você faça primeiro o brain dump e depois faça a meditação. Porque é muito complicado meditar de um lugar de muito barulho mental. Terceiro, escrever à mão para permitir que os seus pensamentos sejam ouvidos de forma mais devagar, assim dando tempo para processar cada um. Então, depois que você fez o seu brain dump, depois que você meditou, que você saiu da meditação com mais clareza sobre o que você quer fazer, precisa fazer, você pode daí refletir sobre escrevendo à mão para justamente trazer aquele tempo entre palavras, tempo entre pensamentos, para ajudar a acalmar a sua mente, para que você tenha tempo para processar cada pensamento, cada tarefa, cada coisa que está passando pela sua cabeça. Em quarto lugar, praticar exercícios que treinem o foco mental. No workshop de meditação eu também falei sobre isso e falei inclusive sobre algo que eu faço de vez em quando, que é um dia eu passo o dia inteiro focando numa cor. Então eu saio de casa com uma cor em mente, hoje vai ser vermelho, e aí eu passo o meu dia focando nas coisas que eu vejo que tem a cor vermelho. Parece muita bobagem, parece que não vai ter efeito nenhum, mas isso é uma simples forma de você praticar o seu cérebro a focar em alguma coisa e deixar aquilo passar. Você vê, você foca, você observa, você não julga, você simplesmente deixa passar. Você não tem que fazer nada sobre aquilo, você não tem que absorver aquele pensamento ou aquele sentimento, ou seja o que for, e fazer daquilo algo muito grande na sua cabeça, né? Você aprende a observar e deixar passar. Então, isso pode ser, um dia pode ser uma cor que você foca, outro dia pode ser um cheiro. Então, toda vez que você sentir, sei lá, cheiro de grama molhada, cheiro de terra molhada, de grama que acabou de ser cortada, de café, que seja, enfim. Você pode ir fazendo isso todo dia, cada dia algo diferente, para praticar esse foco mental. Então, isso foi de Gêmeos, galera. Eu falei muito mais do que eu estava planejando falar, mas é porque... Enfim, né, Gêmeos é justamente sobre isso, é sobre comunicação, é sobre toda essa questão mental que vem com ele. Vejo vocês do outro lado.